Isso aqui não é nada demais, não. É só uma mulher que precisou ter um câncer na tireoide, um outro no útero, uma infecção generalizada, onde eu fiz 2 cirurgias para tirar mais de 2 litros de pus da barriga, e também um tumor glômico que sufocou a minha carótida, mais de 117 quilos de obesidade, porque não tinha um tempo para fazer isso aqui, ó, botar o pé no chão. Até que o tempo que eu dizia que eu não tinha, não deu tempo para mim não, ele começou a se manifestar no meu corpo, com obesidade, como doença física, como depressão, até que as desculpas não rolaram mais. E quando eu fiquei de cara com a morte, não só da vez que eu tive todas essas doenças, mas quando eu realmente quis tirar a minha vida e Deus não deixou, eu comecei a entender que ou eu priorizava um tempo que fosse no lugar que eu tiver, colocando minha água no sol, para beber uma água energizada assim, ó, de graça e pela graça, é que eu comecei a entender que existia vida não depois dos 30, mas depois dos 40. Então eu tô passando aqui para te dizer o seguinte: não interessa por onde você veio, como é que você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: não dá mais para você dizer que não tem tempo para a pessoa mais importante desse mundo, que é você. E se de repente você começa a pensar agora em 1001 coisas que não te dão tempo para fazer isso aqui que eu tô fazendo, lembra de novo do vídeo que você viu. Uma mulher que precisou ter um câncer na tireoide, arrancou metade da tireoide. Uma mulher que precisou entrar em depressão profunda por conta de relacionamentos tóxicos. Uma mulher que precisou ser diagnosticada de câncer de útero e que ainda assim conseguiu curar. Uma mulher que quase morreu depois de 23 dias internadas e cheia de pus, de bactéria, onde os rins pararam de funcionar. Que você encontrou essa mulher aqui nas redes sociais para te dizer que se você não começar hoje com o que você tem, onde você estiver, no matinho que você estiver, se conectando com Deus através do que estiver mais próximo a você, não tem como essa história acabar bem. Então, coloca aqui se fez algum sentido essa conversa que a gente está tendo aqui agora, enquanto eu fico aqui, ó, 15 minutinhos na hora do meu almoço, com tanto de coisa que eu tenho que fazer na minha casa, na minha empresa, em tudo que eu preciso resolver, mas esse aqui é o meu momento. Eu sou divina e isso aqui ninguém tira de mim. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast e hoje com o tema Fome na Alma, Comida Nenhuma Calma. Hoje estou aqui com a Loris, seja muito bem-vinda, Loris. Muito obrigado, Wellington. É um prazer ter você aqui comigo, conosco, com as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, ouvindo no Spotify. Eu falo que Deus não une pessoas, une propósito. O fato de eu ter enviado a mensagem para você, falei, deve ser uma de 1.000 milhões de mensagens que as pessoas acabam te enviando, mas por algum momento você clicou lá e a gente acabou se falando pelo Instagram. Sim. E hoje você está aqui. Então é um privilégio ter você aqui. Recebi o seu vídeo que me conectou muito através da sua história, um vídeo que você está lá no Gramado, que você vai falar um pouquinho também, mas é isso. Eu gostaria de uma breve apresentação sua, até para as pessoas conhecerem quem é a Loris. Muito obrigada, para mim é uma honra estar aqui com vocês e estar nesse movimento que é tão lindo. Eu, em primeiro lugar, quando você me falou, né, Gentilcast, e aí falou sobre a clínica, né, gentilmente, eu falei, uau, que nome maravilhoso. E eu costumo dizer, normalmente, que as pessoas que realmente é uma conexão divina, eu percebo por arrepio. Então, quando você me mandou aquela mensagem, e quero dizer que, apesar de número de seguidores, enfim, esse tipo de coisa, eu procuro responder todas as mensagens. E, inclusive, é um trabalho árduo que eu preciso fazer com o meu esposo Bruno, meu amor, te amo. Porque ele fala, meu Deus, mas já é quase meia-noite. Só que assim, se a pessoa mandou uma mensagem, ela precisa ter uma resposta. Então, respondo, sou essa Loris que responde.
O meu nome é Suelen Canin, vocês me conhecem, né, na internet mais como Lores. E o Lores veio de um apelido, de algo que tinha a ver com a cor loira do cabelo, e hoje nem loira mais estou, Verdade. mas o Lores ficou. Inclusive, como eu estava te contando nos bastidores, depois é que eu fui compreender que Lores significa, você pode dar um Google aí para conferir. Lores significa Deus é minha luz. É um nome de origem ucraniana e significa Deus é minha luz. Então, eu sou aqui junto com você, uma com o Pai. E vamos ver o que ele tem para hoje, né? Não, com eu certeza. acho que o mais que a gente pode se apresentar é nessa humanidade que todos nós somos, mas ao mesmo tempo, assim como eu chamo o meu povo lá nas redes sociais de divinas e divinos, somos divinos. E aí, se você quiser saber mais sobre o trabalho que a gente desenvolve lá, um trabalho para te deixar mais leve nos seus 5 corpos, depois a gente fala mais sobre isso, é só dar uma olhada lá no @Lores, que aí você vai saber mais sobre mim. Eu acho que a gente precisa falar mais do que interessa e menos da gente, até porque tudo é sobre ele. E você que está assistindo aí, se de repente tá querendo saber o que é esse ele, é Deus mesmo que eu estou falando. E é o que eu estava também te contando lá atrás, que todo o trabalho que eu desenvolvo hoje, que tem base neurocientífica, metafísica, que temos hoje um instituto que forma psicanalistas, tudo isso sempre depois do pilar principal, que é Deus. Então acho bom você ficar até o final, porque vai dar uma conversa boa aí. Inclusive, eis a Teia, ó. O que será que aconteceu na vida dessa mulher? A gente vai entrar nesse tema aí também. Que bacana. Obrigado por você compartilhar aí esse início, né? E agora vamos falar dos nossos apoiadores. Olha, nós temos alguns apoiadores que acreditam no nosso projeto. Um deles é a Empório Natural, né? Então eu sei que você gosta dessa questão natural. A Empório Natural é uma loja de suplemento, produtos orgânicos. O que você quer, você encontra lá. São 2 lojas, eles entregam em São Paulo, tá? Então você pode ficar tranquilo, eu sei que você está aqui perto hoje, mas se você estiver um pouquinho mais distante, eles também entregam, tá? Então, queria agradecer a Janaína e o Guilherme, faz tempo que eu não agradeço vocês, né? Assim, por aqui, né? Pessoalmente eu sempre tenho essa gratidão. E o Júnior vai colocar aqui que é @Empório Natural SBC. Então ali você vai encontrar tudo questão de suplementos, encapsulados, tudo que você precisar de grãos, parte... Enfim. Já gostei, já que eu faço o ciclo das sementes mulheres. Pesquisem aí no Google ciclo das sementes, porque é uma forma natural de regular os hormônios. Depois a gente pode falar sobre tudo isso. Ó, já querem. Aí, ó. O pessoal da Empório vai me mandar um presentinho lá em casa depois. Mas a gente fala sobre isso, porque mudou muito a minha disposição, e a gente está falando de produtos naturais que vem de Deus, né? Com certeza. Que bom. Que legal, bacana. E a outra apoiadora nossa é a Rosa Nascimento, né? Que ela trabalha com a parte de bijuteria, todas com um ano de garantia, hipoalergênico. Então é uma empresa também que apoia o GentilCast. E o Júnior vai colocar aqui também que é @userosa.nascimento. E o DDD dela é 11 99136 3716. Muito obrigado, Rosa e equipe, né, por sempre apoiar o nosso projeto. E para finalizar, queria agradecer à Clínica Gentilmente, né? Sim. Gostaria de agradecer por esse espaço maravilhoso, esse espaço que sempre acaba conectando as pessoas, né? A pessoa, ela entra de uma forma, quando ela chega aqui, ela já começa a olhar, nossa, que pé direito alto, que legal, né? Todos os detalhes possíveis. Então, como eu falei para a Lores também, a gente tem uma equipe aqui que realmente atende aquilo que é especialista. Sim. Então, se é especialista em criança, vai atender só criança. Se é especialista em casais, então a gente quis criar algo diferente aqui na Clínica Gentilmente. E a Clínica Gentilmente é cuidando da mente em todas as fases da vida, tá? E o Júnior vai colocar aqui também o @Grupo Gentilmente PC, Grupo Gentilmente PC, ok? Atendimento online e presencial também. Pronto, chega de merchan. Deixa eu te entregar aqui, que senão eu vou esquecer. Amei! Esse daqui é o da Rosa Nascimento. Rosa, já gostei. Se quiser colocar aí embaixo ou aqui em cima, obrigada, depois eu abro tudo, e mostro. E aí o da Empório, tá? Com muito carinho. Muito obrigada, obrigada. Gratidão. É isso aí. Lores, agora falando um pouquinho aí sobre esse tema, mas também não quero deixar de falar do vídeo, que foi algo que realmente me conectou com você, com a sua história.
né? Mas como que a gente chegou nesse tema? Fome na alma, comida nenhuma acalma. Pois é, chegamos nesse tema em primeiro lugar com a história da vida da Suelen e depois Lores, né? Que hoje não é só o personagem das redes sociais, porque esse apelido já é desde a minha adolescência. E eu tive um grande inimigo durante 27 anos da minha vida, que foi a obesidade, que foi o sobrepeso. E desde que eu me conheço por gente, era sempre uma luta, em primeiro lugar, sobre o que podia ou não podia comer e principalmente quando é que eu podia parar de comer. Porque eu me lembro, desde criança, que por mais que eu comesse, eu sempre continuava com fome. E eu demorei 27 anos para compreender que essa fome que eu achava que era uma dor no estômago, era um vazio, em primeiro lugar, de coração, e depois eu fui entender que, na verdade, era a alma, essa parte não manifesta, mas que é tão existente e tão factível como o ar que a gente respira. Então, somos seres, né, que somos compostos de corpo, mente e alma. E quando eu comecei a trazer essa verdade de que fome na alma, comida nenhuma calma, eu estava falando em primeiro lugar da minha própria vida. Inclusive, aquele vídeo que foi um vídeo que viralizou, se der para o Júnior, dá para colocar aí, Júnior? A capinha do vídeo, né? Sim. Naquele dia, inclusive, como eu estava te dizendo ali nos bastidores, eu estava numa briga entre a carne e o espírito, onde eu estava com muitos atendimentos e normalmente todos os dias eu coloco o meu pé na grama, então eu deito na grama. Naquele vídeo ali, eu morava num apartamento que tem muita gente que naquele vídeo que viralizou, chegou pra mim e falou assim, mas pra quem mora em casa é fácil, eu moro em apartamento. Eu falei, não querida, não querido, tá tudo certo, porque eu também morava em apartamento e eu fui pra uma pracinha. E naquele dia em específico eu estava sobrecarregada, ou seja, não é porque a Lores já emagreceu 45 quilos, que ela tem um instituto que forma psicanalistas, que já tem mais de 14 mil mulheres que emagreceram com o meu método, que os seus problemas acabaram como as organizações Tabajara. Não, a vida real não é assim. Na vida real, e assim como Cristo já nos ensinou, o orai e o vigiai é constante. Na verdade, é até o contrário, é o vigiai e o orai. A gente tem que estar sempre vigilante. Então, naquele momento, eu percebi, no dia que eu desci e fiz esse vídeo, que eu já estava deixando que o meu físico comandasse a minha alma, ou seja, o trabalho, a agenda do dia, todas as alunas e mentoradas que eu precisava atender eram mais importantes do que o combustível que eu precisava colocar dentro de mim mesmo. Então, como é que eu posso transbordar para as outras pessoas? Como é que eu posso ser fonte de alimento, na verdade, canal de alimento para outras pessoas, se eu não me alimento do que a alma está precisando? Então, eu realmente decidi, parei tudo que eu estava fazendo, desci e gravei esse áudio. Esse vídeo. E eu acredito que foi justamente essa verdade que eu coloquei nesse vídeo que fez com que ele chegasse, impactasse a vida de muitas pessoas. E até hoje eu recebo pessoas que vêm através do direct, assim como você, falando, olha, eu estava passando por um processo muito parecido de cirurgia que eu ia fazer, olha, eu estou com câncer, olha, eu estou passando por um processo depressivo e obrigada por esse vídeo porque eu entendi que eu preciso priorizar esse tempo com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Então, quando a gente fala sobre que a fome na alma, comida nenhuma calma, a gente está dizendo sobre o que eu chamo, inclusive, de 5 corpos, que foi uma revelação que eu tive da parte de Deus, onde ele começou a me mostrar no banho. Eu tenho muito essa conversa com Deus, esse momento íntimo num lugar e numa ação íntima que é o meu próprio banho, onde ele começou a me trazer essa revelação. Ele conversando comigo, filha, de quantas partes você é formada? E eu comecei mente, emocional, corpo físico, alma e espírito. Ele falou, pronto, tá aí. Você só conseguiu emagrecer, é como se ele estivesse rebobinando minha fita. Ixi, agora eu vou ser 1985, rebobinar a fita. Se tiver alguém da geração Z assistindo aí, então, depois você pesquisa o que é rebobinar a fita. É verdade.
E aí é como se Deus estivesse rebobinando minha fita e mostrado pra mim, olha, você só conseguiu emagrecer de forma definitiva porque você entendeu que não tinha só o corpo físico. Você tinha esses 5 corpos e você chegou no seu corpo almático, que é esse corpo tão profundo, que é o corpo mais próximo, inclusive, desse Deus, que é a fonte, que está dentro, que está fora, que está no reino, que fica dentro de nós. E foi através dessa descoberta que você, filha, começou a se alimentar daquilo que fazia sentido para o corpo almático, para a alma. Então, por que muitas mulheres, e não só mulheres, a grande maioria do público que eu atendo hoje é 90% feminino, mas também tem os divinos, viu, divinos? Vocês estão assistindo aqui, também tem os divinos e eles são sempre muito bem-vindos. A grande questão é que todos os nossos 5 sentidos são voltados para fora. Se a gente for colocar visão, olfato, paladar, tato, audição, tudo é em conexão com o fora. Então, todas as vezes que a ansiedade bate, que não fecham ciclos, que questões traumáticas que estão lá no nosso inconsciente não conseguem sair, a sombra não consegue sair porque a grande parte da população ainda nem faz ideia do que é esse lance de sombra, que de repente eu precisaria de uma outra conversa para tratar sobre isso. Mas o que acontece? Normalmente a gente vai ter aquela dor que é no coração, mas o coração está a 1 palmo do estômago. E essa dor ecoa e a gente acha que é fome, vai lá, come de novo, bebe, compra, assiste pornografia, fuma, porque fumar também é comer. Tem muita divina que chega pra mim e fala assim, mas então você fala das mulheres que estão sobrepeso, então as magrinhas não tem problema nenhum, porque eu tenho uma tia, chegou uma dessa semana passada, a minha tia fuma um cigarro atrás do outro, ela é magra, então ela não tem problema? E aí eu respondi pra ela, mas quem disse que ela não tá comendo? Ela tá comendo cigarro. É isso mesmo. Por uma fome que ela tem de alma. Então essa questão do fome na alma, comida nenhuma calma, é pra você entender que você não tem só um corpo físico. E aí tem gente que encara isso como, nossa, que legal, agora eu tenho um caminho para ir. Tem gente que fica meio desesperado. Meu Deus do céu, se era difícil emagrecer sabendo que eu tinha um corpo só, agora que essa mulher tá falando que eu tenho 5, o que vai ser da minha vida? Mas é como também nosso querido Jesus Cristo diz, quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E com certeza absoluta, isso eu não tenho dúvida, meu irmão. Se você tá assistindo esse episódio, esse podcast hoje, você já tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Você já estava pedindo por isso aqui. Eu ouso dizer que você já estava orando por isso aqui. Inclusive, você confirma aqui nos comentários para não deixar a gente no vácuo. Mas é sobre isso, o fome na alma, comida nenhuma calma. 90% das vezes, e isso eu não estou trazendo como um achismo, tá? Praticamente 90% das vezes que a gente acha fisicamente que a gente está com fome, é só sede. É só água. E se a gente for pegar a grande maioria das vezes que a gente acha de novo que está com fome, é só uma necessidade de acabar ou afastar algum tipo de dor, algum tipo de problema que a comida recompensa, porque é a fonte de prazer mais imediato que existe. Quando você come, principalmente doce, alimentos mais processados, dopaminérgicos, você vai ter um alívio momentâneo da dor que você está passando ali na sua rotina, na sua vida. Só que depois de algum tempo, você comeu, a dor não foi embora, o problema continua ali, os boletos, o filho chorando, todo o caos da vida. E aí depois vem um negocinho pior, né? Que é a culpa. Porque você foi lá e comeu e em alguma parte sua você sabia que não era sobre isso, mas você só queria se aliviar da dor. Então, em primeiro lugar, a gente precisa soltar essa culpa. Quando a gente vem justamente com essa abertura de consciência, quando a gente acende esse farol, quando a gente tira a candeia debaixo da mesa e põe em cima, né? Porque não se pode colocar uma candeia embaixo da mesa, tem que ficar em cima. Quando a gente é essa pessoa, né, esse ser que tira a nossa candeia, a nossa própria vida debaixo da mesa e expõe, a gente começa realmente a ver e entender que a grande maioria das vezes era só fome na alma. Aí começa todo um processo para falar, alma, tá, mas de verdade, o que é essa tal? O que é isso? É a grande dúvida de... Porque hoje na internet você quase não vê falando, né, o Loris?
alma, né? Fome na alma. O que que é alma, né? Normalmente fala de parte física, espiritual, sim, né? Sim. E é bacana você falar assim, até porque era uma dúvida minha também, né? Então, do que você está falando, o que que eu entendo? Em algum momento da sua vida você teve que buscar o autoconhecimento ou buscar uma terapia, talvez, para que você chegasse nesse nível de entendimento, né? Que período que foi esse, Loris? Que você falou, peraí, até aqui eu consegui caminhar com as minhas próprias pernas e não tive resultado, né? Inclusive, para realmente a gente superabundar, sabe? Porque eu acredito totalmente, se não for assim, não faz nem sentido a minha vida. Nós estamos sob a lei da graça. É isso que eu vivo todos os dias, independente dos problemas que vêm. Inclusive problemas que vêm para me afrontar, como vozes internas, que dentro da psicanálise a gente chama de ego, dentro da espiritualidade dá-se o nome de diabo, satanás, enfim. Que independente do que seja, eu sempre volto a essa essência. Não, eu estou sob a lei da graça. Então, se isso aqui está acontecendo comigo, só pode ser Deus. Só pode ser, não interessa o que seja, só pode ser Deus. Só que nem sempre foi assim, porque com 25 para 26 anos de idade, eu trabalhava numa grande joalheria, eu já era gerente de uma grande joalheria, aparentemente eu estava com a vida feita, como diziam os meus parentes no interior, e eu não tinha do que reclamar, ganhava muito dinheiro, já fazia viagens sozinhas, dentro e fora do Brasil, mas tinha um buraco na alma do tamanho de Deus. E aí, para que a gente superabunde, para que isso realmente chegue e cure quantas vidas o Senhor quiser curar, eu já deixo aqui disponível, se você quiser, a gente coloca num link aqui embaixo o meu e-book, que se chama O Presente do Vale, que eu escrevi justamente contando todos os detalhes dessa época. Legal, bacana. E foi a primeira vez que conscientemente eu me vi no Vale da Sombra da Morte, porque eu estava num lugar onde eu ganhava muito dinheiro, mas eu estava cada vez mais oprimida e completamente fora, assim, de um propósito, me sentia perdida, mesmo ganhando, tanto é que eu ganhava muito dinheiro e eu fazia questão de gastar tudo. Por isso, e existe até aquela frase, né? Pouco com Deus é muito, mas muito com Deus pode ser nada. Verdade. E foi isso que eu estava vivendo. Estava num relacionamento tóxico, onde eu descobri que essa pessoa que estava comigo não só me traiu, mas engravidou uma outra pessoa. E várias pessoas da família e de fora da família já tinham me alertado, olha, essa pessoa está com você só por interesse. Só que como era muito vazio, era um vazio do tamanho de Deus, eu queria alimentar, eu queria preencher aquele vazio, Wellington, com qualquer coisa que fosse possível. Então eu morava no centro de São Paulo, eu trabalhava nessa joalheria, estava nesse relacionamento onde eu, assim que descobri, já finalizei. E aí começaram a vir as vozes, começaram a vir as sugestões, que eu conto com riqueza de detalhes nesse PDF, né, nesse livro digital, onde começou a vir essas sugestões. Sua vida não vale nada. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu essa voz? Sua vida não vale nada. De que vale? Você está tentando há tanto tempo. Onde é que isso vai dar? Para que você continua a fazer com isso? Para que você continua fazendo isso? E aí o que acontece? Um vizinho meu, que na época morava no centro de São Paulo, estava inclusive num loft que era o sonho, tipo aqueles lofts de filme americano, sabe? Então, lado de fora, ninguém imaginava que eu estava com depressão. Ninguém imaginava o vazio de alma que eu tinha. Mas por dentro só eu sabia, hoje eu falo eu e Deus sabia o que estava acontecendo. E um vizinho naquela época, assim como muitas vezes acontecia no centro da cidade de São Paulo, se você já morou ou mora no centro da cidade de São Paulo, coloca aqui nos comentários também, ele tirou a própria vida se jogando do 13º andar do prédio que eu morava. Foi a cereja do bolo, Wellington, para que essa voz interna, ou melhor, eram muitas vozes, começassem a sugestionar. Se ele conseguiu, você também consegue. E segunda-feira, a partir de uma segunda-feira até sexta-feira, eu comecei a maquinar a minha própria morte. Eu comecei, através da aceitação dessas sugestões, a dizer, não, na sexta-feira, sábado você vai tirar a folga,
E aí vai chegar o final do dia, 10 horas da noite, a hora que o último trólebus passar, porque eu morava bem em frente à Câmara Municipal, e aí passava os trólebus, e o medo era, imagina se eu caio do 18º andar e caio em cima de um trólebus. Eu queria só acabar com a minha própria vida, não queria acabar com a vida de mais ninguém. E aí aquelas sugestões foram aumentando, e aí eu decidi mesmo, cheguei à noite, já tomei um banho, né? E aí eu fiquei olhando para aquela janela, e quando deu aquele horário, eu não era uma janela comum, era aquela janela que era vidro de cima a baixo. E aí eu abri a janela, tinha aquele batente do próprio vidro, eu coloquei metade do corpo para fora, coloquei uma perna, coloquei a segunda, fiquei sentada, abraçada assim com a coluna de ferro da janela. E aí eu já vi toda a cena lá embaixo, tudo acontecendo, e vim assim, mas a sua família tá tão longe, não tem ninguém vai perceber. Olha só, o cara te deixou, né? Não tem o que você fazer, acaba com isso logo. E aí, no momento que eu já estava prestes, sabe? Foi aí que eu tive a minha primeira experiência com Deus, não é que eu não sabia que Deus existia, eu já sabia, mas eu não queria dar o braço a torcer, dá até, o corpo fala, né? Dá até uma coceirinha assim na orelha, sabe? Eu não queria ouvir isso. Mas foi a primeira vez que Deus conversou comigo, que ele falou comigo, ele falou, filha, não faz isso. Foi como algo que veio aqui, ó, de dentro de mim, foi da minha própria alma. Porque eu estava na noite escura da alma, eu estava no vale da sombra da morte, só que no vale da sombra da morte, ele também está lá. Tanto é que é dito, né? Se você for para o céu, lá eu estarei. Se você fizer a sua cama no inferno, lá eu estarei. E aí o que acontece? Eu ouvi essa voz e eu só me lembro depois debruçada na minha cama, chorando. E para quem nunca tinha, de novo, não é acreditado em Deus. Eu acreditava, mas não queria dar o braço a torcer. Para quem, pronto, lembrei da palavra. Para quem nunca tinha admitido que Deus existia, eu falei pela primeira vez, Pai, só me dá o próximo passo. E brilhou do meu rack, assim, ó, como você tem a sua estante aí cheia de livros, o livro de capa azul do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. E eu tinha ganhado esse livro de um amigo meu, num amigo secreto. E assim, aquele livro que você ganha, fala assim, tá bom, vai fazer companhia para os outros livros que eu nunca vou te ler. E foi através desse livro de inteligência emocional que eu comecei ali, debrucei, fiquei a minha folga toda assistindo, e eu tive a certeza absoluta de duas coisas que vinham desde a minha infância. Olha só como a psicanálise ela é real, né? A psicanálise, o centro dela vai ser de que a grande maior parte dos problemas que a gente tem na fase adulta começaram através de traumas e questões da nossa infância. E na minha infância eu tinha 2 tios, uma tia e um tio, que iam para psiquiatra e para psicólogo. E os 2 eram doidos, eram loucos. Uma que era esquizofrênica e o outro que também descobriu que era esquizofrênico. Então, como assim eu vou para um psicólogo? Isso em 2012, que foi quando aconteceu. Como que eu vou para um psicólogo? Psicólogo é lugar de doido. Não tem como. Mas ali, lendo aquele livro que foi direcionamento de Deus, um livro secular, mas que foi direcionamento, que se não fosse isso eu não estaria aqui contando essa história, eu tive a certeza absoluta de duas coisas, de que psicólogo, psiquiatra, terapeuta não era pra gente doida. Depois eu fui entender que é pra gente são, que é pra quem não quer ficar maluco. Então, se você tá assistindo aqui e ainda não se deu a oportunidade de conhecer um processo terapêutico, eu te digo, faça isso e faça isso quanto antes, porque pode ser que você perca a sua sanidade se não o fizer, principalmente com os tempos que a gente está vivendo. Sim. E a segunda certeza que eu tive é que eu iria procurar ajuda. E aí eu comecei o meu processo de autoconhecimento, de um autoconhecimento que me levou ao conhecimento do alto, que foi esse conhecimento de Deus, né? Porque ele está em nós em primeiro lugar. Quanto mais autoconhecimento eu busco, mais conhecimento de Deus eu tenho, porque se o reino está dentro, se eu não conheço dentro, como é que eu vou perceber as coisas que começam a ser dadas de acréscimo? Que a galera não entendeu que isso não tem a ver com casa, carro, apartamento e nem dinheiro na conta. Esse dado de acréscimo é essa completude, essa plenitude, né, dos nossos 5 corpos. E aí eu comecei um processo terapêutico.
E foi quando todas as chaves viraram. E assim, muitas. Às vezes eu passava a noite em claro que era uma cachoeira de lembranças que vinham e que eu começava a anotar nos meus cadernos. Até hoje eu tenho o costume de anotar tudo que vem, assim, no caderno ou no celular, para não esquecer. E foi aí a grande virada, foi aí que o emagrecimento finalmente aconteceu, porque eu já tinha ido para nutricionista, já tinha tomado remédio, já tinha feito o que você pode e o que você não pode imaginar para tentar emagrecer, até simpatia, tudo. E foi através da renovação da própria mente, como já dizia o apóstolo Paulo em Romanos 12:2, que eu comecei a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para o meu corpo. E aí eu fiquei tão apaixonada com a psicologia, com a psicanálise, com a inteligência emocional, que eu tive a coragem de sair da joalheria, de sair definitivamente desse relacionamento tóxico, de sair daquele corpo que chegou, o ápice da obesidade foi 128 quilos, e de entrar na minha real identidade. Ali eu entendi que eu nunca tinha experimentado a minha identidade, eu só estava vivendo uma autoimagem, que dentro da psicanálise a gente chama de máscara. E que tá tudo bem você usar máscara desde que você tenha consciência disso e saiba que máscara você vai usar em cada ambiente que você estiver. Mas ali eu tinha inconsciência total. E inconsciência é treva, e treva é ignorância. E não tem como superabundar a luz no lugar de treva. Então foi nesse momento, justamente com o processo terapêutico, justamente com o psicólogo, um psiquiatra, depois estudando, fazendo minha primeira formação em psicanálise, depois estudando neurociência, que eu fui integrando todas as partes, aceitando cada vez mais todas as coisas. E aceitar não é ser apática a isso, não, é integrando tudo o que aconteceu, e assim a gente segue até hoje. Que legal, tô conhecendo mais um lado aí seu, né, Loris? Obrigado por você estar compartilhando com a gente. Então, só para você que está em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar entender, e um resumo, a ferida emocional, todos nós temos uma ferida emocional, né? Se você ainda não descobriu ainda, talvez, e eu tenho, talvez não, uma certeza de que no processo terapêutico você vai encontrar, né? É algo, eu sempre dou o exemplo que é uma gaveta e está tudo bagunçado e você tranca ali e deixa ali a vida inteira. No processo terapêutico, o que ele vai fazer? Ele vai abrir junto com você e ele vai falar por onde você quer começar. Sim. E ali não vai ter julgamento, não vai olhar aquela roupa ali que já não te serve mais. Mas por que você guardou isso até hoje? Você acha que essa roupa faz sentido para você? Você acha que ela ainda serve em você? Não, eu quero jogar fora, eu quero só lavar, eu quero passar, enfim. Então, através da ferida emocional, você consegue identificar o que você está vivendo hoje. Que foi o que aconteceu com você. Você já procurou vários recursos, você tinha dinheiro na época para fazer o que você gostaria de ter ali no seu corpo. Sim. Mas por mais, que é o que acontece hoje com as pessoas, né? Eu falo que é o efeito sanfona, né? Então você tá aqui, você chega onde você quis, aí daqui a pouco você cai de novo. Porque então, nunca foi essa montanha. Sim, não é isso, né? E aí você acha melhor buscar todos esses artifícios, né? Em vez de procurar terapia. Então ali é o caminho mais rápido. Ali é o caminho onde você vai digerir coisas que vai te fazer talvez tocar num assunto que vai te coçar a orelha. Sim. Ou dependendo do assunto que eu tocar vai me doer o estômago, ou a cervical, ânsia de vômito. Tudo isso faz parte, é a limpeza. Talvez no começo parece estranho, né? Eu falo que quando eu comecei o processo de terapia, eu entrei de um jeito e saí pior. Eu falei, gente, não é pra mim isso, porque onde você vai, né? Você paga ainda para sair pior do lugar, mas aí você começa a se reconectar, você começa a ganhar um pouco mais de confiança, e aquilo que você tirou só 10%, aí você vai para 20%. Você não precisa chegar lá e na primeira sessão já colocar tudo, né, Loris? Você vai indo aos poucos, mas é bacana você falar isso e mostrar que na prática, né, essa transformação, eu vi lá no seu Instagram também. Eu não imaginava que era 128 quilos, mas... O ápice nessa época da joalheria foi. Tanto é que era, assim, ó, questões básicas de um ser humano eu tinha dificuldade de fazer, e mesmo operando num lugar de liderança, numa joalheria, eu não podia nem deixar com que as pessoas
soubessem, mas eu com 20 e poucos anos usava hipoglós no meio das pernas, porque até caminhar me provocavam feridas. Eu comprava uma calça jeans quando achava, porque eu cheguei a usar 56. Então, quando eu conseguia achar uma calça jeans, ela não durava 2, 3 meses, porque já começava a rasgar no meio das pernas. Então, tudo isso não é só comida e bebida. Não. São questões muito maiores, e aí dentro do processo terapêutico, não uma gaveta, mas umas 200 Sim. foram abertas, e aí eu fui entendendo. Então é sobre isso, então vamos resolver. E algo que me veio agora, de verdade, para falar para vocês que estão assistindo, e que de repente vai ser libertador para o seu processo de buscar realmente terapia, é que o terapeuta que está te esperando, ele precisa de você para o processo de cura dele. Eu vou repetir. O terapeuta que está te esperando, porque ele já está te esperando, ele precisa de você para o processo de transformação e de cura. E aí eu te pergunto, é ou não é? Sim, com certeza. Porque cada história que entra no setting analítico, cada história que entra no consultório, cada história que de repente no processo com mais pessoas, né, numa terapia em grupo, numa mentoria, vai sempre te dizer como terapeuta, cara, que bom que você já passou por isso aqui. Porque você tem ferramentas para tirar da sua caixa e ajudar essa pessoa. Ou então, cara, você não tinha pego isso da sua história, vamos abrir a sua gaveta? Sim. Então o processo terapêutico nunca é um processo unilateral. É sempre 360. Então tem muitas pessoas que têm, e isso por conta da sociedade. Tem um documentário que eu sempre falo, inclusive essa semana eu postei de novo, que se chama O Efeito Sombra, que eu já digo para você que está assistindo, aqui no YouTube O mesmo, Efeito Sombra? O Efeito Sombra, da Deb Ford, vem de um livro da Deb Ford, do Deepak Chopra, também se quiser comprar o livro vale a pena, mas o documentário explica porque existe um recalque, né, como até na psicanálise a gente chama, uma repressão de que eu não posso mostrar a minha sombra, eu não posso mostrar as minhas dores, eu não posso mostrar quem eu realmente sou. Isso a gente aprende desde a infância, engole o choro, seja bonzinho, olha só, não vai fazer, né, bagunça e tal. Então é normal da pessoa que mesmo que com dores e mais dores, ela tem a resistência de procurar um processo terapêutico, porque existe muito julgamento, e existe muito julgamento só dentro dela. Porque depois que você resolve isso e entende que de fato você é a sua luz e a sua sombra para que você seja inteiro, não interessa o que as pessoas do lado de fora falem, você já assumiu sua real identidade. E você vai cada vez mais fazer esse processo alquímico, como dizia não só o Jung, mas que ele pegou essa vertente da alquimia, né? Então, por mais que venha esse cobre, que venha esses metais impuros, eu sou o ouro aqui, eu não vou me deixar misturar com isso aqui. E a grande verdade é que quando nós, como terapeutas, mentores que estamos à frente disso, recebemos o paciente, o cliente, o aluno, enfim, cada um chama de uma forma, nós temos mais ferramentas para, em primeiro lugar, tratar e curar as nossas histórias, as nossas feridas. Então, se você ainda não procurou um processo terapêutico e se de repente até na igreja, né, porque Sim. tudo resolve com a mão na cabeça e glória a Deus, a gente não está dizendo, o poder de Deus é o único poder, onipotência, onipresença, onisciência. Só que não podemos deixar de falar sobre as questões da alma. Tem questões sim, que entra a parte de batalha espiritual, que já é uma outra coisa, sim, mas tem as questões da própria pessoa, da história dela, que precisam ser resolvidas dentro do processo terapêutico. E isso está no nosso controle, né? Sim. A sua vida, aquilo, nos bastidores a gente estava conversando, mas eu já, logo em seguida já anotei aqui, o poder está na escolha, né? O poder está na escolha. Posso deixar mais um livro aí para o pessoal com certeza. ler? E tem também uma palestra dela no YouTube, a doutora Caroline Leaf, que é uma neurocientista cristã norte-americana. Eu tive o privilégio de, dentro da minha formação lá em Orlando, na Flórida, ter uma aula, uma palestra com ela.
Como ela chama? tem doutora Caroline Leaf. Tá. E o livro dela, um dos, tá? Que eu vou passar aqui como tarefinha de casa, se chama Ative o Seu Cérebro. No capítulo número 7, ela fala justamente isso. Eu, inclusive, tenho... Olha só. Pode eu, olhar, inclusive, fica à vontade aí. ele aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vamos Já anotei lá. aqui, ative o seu cérebro. Ative o seu cérebro. No capítulo 7... existe, peraí, que tá num grupo Eu Comigo Mesmo, não sei se vocês têm grupo no WhatsApp, Eu Comigo Mesmo, deixa eu pegar aqui. Mandar as informações importantes pra gente não perder, né? Peraí. Quando você tá procurando aí, aquele documentário que você falou do efeito sombra, ele tá no Netflix? No YouTube. No YouTube? Tem no YouTube. Tá. Peraí. YouTube. Bom, não tô achando ele agora. Ah, mas é claro. Tá procurando em Eu outro, tô em outro celular, a pessoa tá aqui com o celular, mas no capítulo tá número bom. 7 do livro Ative o Seu Cérebro, ela fala sobre aquela passagem de Deuteronômio, onde o Senhor diz, né? Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, porque será uma bênção não só para vocês, mas para toda a sua descendência. E aí a doutora Caroline Leaf faz uma correlação dessa passagem bíblica com o poder da escolha. E ela diz que depois do poder de Deus, o maior poder que existe é o poder da escolha. Só que aí que vem o grande lance. Como é que uma pessoa vai escolher se ela está em ignorância? Se ela está inconsciente? E se mais, existe um fator externo, inconsciente coletivo, repressor, que mostra através de tudo, através de todos os estímulos, que só a parte boa tem que ser considerada. Que só a menininha boa, filhinha da mamãe, que se comporta, que cruza as pernas porque tem que ser comportada, o menino que engole o choro porque ele não pode mostrar a vulnerabilidade, porque senão ele vai ser xingado na escola. Como é que eu vou me abrir? E é justamente no processo terapêutico que você tem alguém ali do outro lado, que é um ser humano, e vou falar para você, tá? O outro ser humano que tá ali te atendendo, que é o terapeuta, muitas vezes quando você vai se atender com ele, ele passou por uma questão BO muito maior do que aquele que você vai levar para a sessão. E é muito importante a gente falar isso, porque também criou-se nessa era digital a questão do mentor, de que ele é perfeitão, de que tem uma luz, uma aura, e não é nada disso. De novo eu digo, o terapeuta que está te esperando, ele precisa da sua história para, em primeiro lugar, promover mais cura na vida dele. E aí, nesse processo terapêutico, nesse processo de relacionamento, né, é um acionamento de uma relação, em primeiro lugar comigo mesmo, depois com o outro, porque eu só consigo acionar uma relação com o outro quando eu aciono essa relação comigo. E por onde que a gente consegue isso? Terapia. Verdade. Ô Loris, e essa questão do propósito de vida, né? O que eu já, de várias pessoas que eu já entrevistei aqui, que o propósito de vida, teoricamente, se você for analisar, ele está relacionado a uma dor que você teve, né? Que você passou pelo processo de cura, e aí você fala, peraí, se eu passei por isso e eu estou desse jeito, eu quero proporcionar isso na vida das pessoas também, né? Então dá para sentir, dá para ver que o jeito que você fala das divinas, dos divinos, né? E esse brilho nos olhos que você tem é porque realmente você passou pelo vale, né, do fogo ali, o vale, né? Você saiu dali mais forte, você se conectou com Deus, né? Você comentou que você não veio de um berço cristão, né, ou evangélico. Você, eu acho que com 26, 27 anos, que você realmente também teve aquele outro encontro ali com Deus. Então, e dá para ver que é isso, né? Você consegue enxergar o propósito das pessoas naquilo que ela passou, talvez na infância, daquilo que ela curou e daquilo que ela pode proporcionar para as outras pessoas.
Eu sempre falo que eu sempre fui muito dos bastidores, né? Mas o fato de eu estar aqui hoje entrevistando vocês e as outras pessoas que já participaram é para realmente levar até você uma mensagem, uma luz, uma ressignificação na sua vida, e é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Exato. Eu costumo dizer, Wellington, que o propósito de vida é a vida. E hoje a gente precisa falar tanto sobre isso, sabe aquele óbvio que realmente precisa ser dito? Porque cada vez mais, com essa revolução tecnológica, as inteligências artificiais e dopaminas rápidas a cada clique ou cada rolar de tela, Sim. Não existe mais, como na nossa época dos anos 80, né, ou quem é dos anos 70 Sim. também, o viver, o dar 7, 8 horas da noite e a gente simplesmente deitar na luz das estrelas e observar tudo aquilo ali. E contemplar a respiração e contemplar a vida. Então, o propósito maior de todos é a vida. E quando eu começo a mastigar e digerir isso, que o propósito é a vida, a gente começa a sair, aí eu trago a psicanálise, a gente começa a sair do ego e começa a ir para esse superego que é um ego agora a serviço de Deus, a serviço do todo. É esse que vai para o self, é esse que faz o processo de individuação, é esse que no marketing é chamado, no marketing também dentro da filosofia, é tratado como a jornada do herói. É esse que é o filho pródigo que se percebe, cara, eu tô aqui comendo lavagem pros porcos, não é possível que é 11, meia-noite e eu tô aqui rolando tela e não é possível que na hora que eu acordo eu tô rolando tela, isso aqui é lavagem pros porcos. Eu não vim disso aqui, peraí, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu só sei que aqui não dá mais. É essa insatisfação, mas no bom sentido, com o estado atual, que vai fazer com que a gente, em primeiro lugar, e não vai ter como ser de outro jeito, são as instâncias psíquicas, é sair desse ego ferido, esse ego tomado, né, pelos vazios, e ir em direção a esse self, que é eu com o Pai, eu e o Pai somos um, aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou, aquele eu sou o que sou, que vai começar a voltar, não, peraí, ainda que eu seja servo, eu vou voltar para casa do meu Pai. Não sei nem como é que vai ser, mas aqui não dá mais. E, gente, olha que coisa mais linda. Só vai acontecer no caos. Então, quando eu começo a entender que o propósito da vida é a própria vida, e seja lá o que se apresente diante de mim, é o próprio Deus, porque é o desejo dele se fazer conhecido, porque tudo é dele, foi tudo ele que fez. Uai, é só ler Gênesis. É só ler lá. Ah, mas não fala de espiritualidade, porque eu não sou cristão. Vai ver sobre a teoria da criação do mundo. Vai ver lá sobre o Big Bang. Era algo que já tinha uma consciência e que se explodiu. É a mesma coisa que está em Gênesis. Então, quando você começa a entender, o propósito da vida é a vida. Peraí, eu tô vivo, mas será que eu tô vivo? Mesmo em partes eu tô morto. Vai chegar aquela indignação. Você vai ter uma raiva, uma tristeza. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você pode, de repente, estar tendo isso agora. Nossa, são palavras duras, assim como os discípulos falaram, né, quando Jesus fez o Sermão da Montanha. Que palavras duras, mas tudo vem do próprio Deus. É para você realmente despertar para a vida viva que você tem agora, que é o bem mais precioso que nós temos. E aí, o que eu vou fazer com isso? Cara, de repente a primeira resposta não é nem o que você vai fazer com isso, é o que eu não vou mais fazer. E a gente vai de primeira acertar isso? Claro que não. Eu, você, o Júnior que está aqui atrás, sim, vamos errar todo dia. Mas o lance é, não tem escapatória. Uma vez que eu começo a reconhecer Deus em todas as coisas e aparentemente aquilo que é mal eu começo a ver como um veículo do próprio Deus para se apresentar para mim, para que eu saia dessa zona de conforto e vá para o desconforto de viver a vida. Sim. O que mais que eu quero de Deus? Ele já me deu tudo, já me deu a vida, então vamos lá. Ah, porque eu estou esperando Deus agir. Deus age através da sua ação. Ah, porque eu estou esperando uma confirmação de Deus. Não, vai, porque no caminho ele sai confirmando. Põe o pé que eu vou abrir o mar para você. É isso aí. Que inclusive abriu para mim justamente quando eu estive
Lá no Egito, no Monte Sinai, que eu comecei a imaginar aquele povo todo atravessando aquele deserto e Moisés subindo, e o que eu vou falar para o povo que está lá embaixo? Mas a resposta vem quando a gente dá o primeiro passo, que foi do jeitinho que eu estava lá prostrada na cama, prestes a cometer uma auto-eliminação, e eu só perguntei, qual que é o próximo passo? E nas minhas orações todos os dias, até na oração que a gente fez antes de começar a gravar aqui, eu falei, Pai, revela-te a nós, revela-te, revela-te, revela-te. Porque a gente só precisa da revelação dele. E ele vai se revelar em primeiro lugar aonde? Mais perto do que o ar que eu respiro. Mais perto do que os meus braços e pernas. Aqui. Essa chave já foi dada 2000 anos atrás. É dentro. Só que quando a gente olha para dentro, a gente vai ter coragem, vai ter que ter coragem, por isso que eu sempre falo coragem para sentir, eu tenho tatuado isso no meu braço, porque a gente vai precisar ter coragem para olhar para aquele lado bonitinho que foi o filhinho do papai e da mamãe que fez tudo certo, e para aquele lado que ficou muito bravo com a mãe quando ela deixou, quando ela abandonou, quando rejeitou. A gente vai ter que olhar para todas essas partes e integrar todas. É incrível, né? É incrível. Você falou algo que me chamou bastante atenção, e eu já percebi que nos seus vídeos você busca isso, né? A sua conexão com uma grama, com o chão, você descalço. E não posso falar essa semana, né? Mas esses dias, no dia 7 de maio, eu comemorei 20 anos de casado com a minha esposa. E aí a gente fez um roteiro de um dia, olha que incrível, né? Às vezes a gente vê tanta gente, não, mas eu preciso viajar, preciso fazer uma viagem top. A gente fez um dia, né? Pegamos um dia mesmo, aí eu aluguei um hotel pertinho de Ibirapuera, fomos lá caminhar, e ali num determinado momento a gente olhou, os dois com o livro, eu falei, a gente tá parecendo dois caipira, né? O que você pensa, né? Eu vou no Parque do Ibirapuera para correr, para andar, para praticar um esporte. Falei, não, amor, vamos levar. E aí a gente levou o livro. E chegando lá, a gente fez uma volta e eu falei, vamos sentar um lugarzinho mais tranquilo. E chegou um momento que a gente estava lendo ali que eu fiquei reparando nas pessoas. Então, o que acontece? As pessoas não têm tempo nem de parar para se conectar. E ali eu falei, nossa, amor, olha o tanto de pessoas correndo, ou o tanto de pessoas andando, o tanto de pessoas com cachorro. Olha ali um fazendo tênis, o outro jogando basquete, o outro jogando futebol, o outro praticando calistenia, o outro... Aí você fala, cara, quando que as pessoas realmente têm o tempo para se conectar? Porque é no silêncio, né? É você e a gente, principalmente quem é hiperativo ou quem tem TDAH, que é o meu caso, para parar e se conectar é muito difícil. Mas você tem alguns artifícios, né? Você pode colocar um fone de ouvido para melhorar a sua concentração, mas se você estiver num ambiente onde a gente estava ali, você fala, cara, que incrível eu poder parar esse momento, eu poder, né? A minha esposa que gosta muito da leitura, então para ela também foi muito importante aquele momento. Então é isso, você precisa colocar o seu nome na sua agenda. Você precisa... disponibilizar um tempo para você, como você disponibiliza esse tempo para os seus amigos, para os seus clientes, para o seu filho, para a sua esposa. Qual o momento que você está na sua agenda? Isso é muito importante. Enquanto você não encontrar esse espaço, a sua vida vai estar assim passando rapidamente, você com aquela sensação de que tudo tá caminhando, né? Que dia? Às vezes as pessoas falam, eu vou na igreja, mas você vai uma vez por semana, você fica lá de 3 a 4 horas, e a semana inteira, o que você fez? Você fez oração, você fez um devocional de manhã, você está sendo exemplo para os seus filhos em casa, na hora de uma refeição de você agradecer. Então, para pensar, se sua vida está corrida como a nossa também está, vale a pena você refletir que momento do dia que você vai tirar um tempo para você. Isso você precisa encontrar, não tem jeito. E eu vou fazer até uma provocação aqui salgada, tá? Qual é o tempo na sua agenda que você tem para simplesmente não fazer nada? Porque se a gente quer que o pai fale, a gente precisa estar calado, em silêncio, verdade, sem atividade alguma. E eu te digo com propriedade porque eu fui encontrar a Deus conscientemente pela terceira vez
quando eu estava com a infecção generalizada, com o rim sem funcionar, no leito do hospital, com a minha mãe olhando para mim, com a certeza absoluta de que eu não iria sobreviver, que isso a gente está falando do final do ano passado, e ali, sem poder levantar da cama, por conta do inchaço, de todos os edemas da cirurgia que eu fiz para tirar mais de 2 litros de pus da minha barriga, ali naquele momento, o pai falou comigo: você entendeu, minha filha? A gente precisou chegar nessa situação para você realmente me ouvir. É isso aí. Então, é justamente o que eu trouxe naquele vídeo. Quando você diz que você não tem tempo para você, esse tempo que você diz que não tem, não vai dar tempo para você ir para uma próxima fase da sua vida. E para as pessoas que insistem em dizer que não tem tempo, essa história não tem como terminar bem, não. Não mesmo. Porque se a gente vai, de novo, né, para a essência do ser, para a origem, para aquilo que, da forma como começou, a gente tem esse momento de presença, esse momento de respirar e perceber essa vida e perceber que esse é o propósito como direcionamento de vida. Então, fica essa provocação aí. Qual que é o horário na tua agenda que você tem para não fazer nada? Se a gente olhar para os nossos avós que trabalhavam na roça, eles tinham o tempo do nada. Sim. Eles tinham o tempo de sentar na cadeira e não fazer nada. É isso aí. Nada. E aí hoje o ócio, o tédio virou um problema, porque eu sempre preciso estar conectado com alguma coisa, com os olhos, com os ouvidos, com o paladar, com o olfato, com o tato, sempre voltado para fora. Deus também tá fora? Tá, ele tá em tudo, ele tá lá no pessoal da calistenia, tá lá, é Deus se movimentando. Sim. Só que aonde é que está essa essência? Também está escrito: na quietude e na confiança está a vossa força. E muita gente hoje está fraco de vida. Por quê? Porque existe uma ordem na quietude. Então, em primeiro lugar, eu busco a quietude. Fico quieta. Silêncio. Porque assim eu sou abastecida de confiança. E aí, depois que eu tenho confiança, eu consigo ser forte. E aí tem muita gente, faz musculação, faz isso, faz aquilo, faz curso, só que também precisa ter esse tempo de ócio. Dentro do meu processo com as minhas mentoradas, eu faço um exercício com elas que elas só faltam ficar doidas, que é colocar ali 5 minutos que seja, 10 minutos no seu celular, você vai colocar um tempo ali, um despertador, 5, 10 minutos, você vai sentar ou deitar no seu sofá e ficar apenas com seus pensamentos. Seja lá o que vier, imagine que seja como nuvens que passam no céu. Não interessa o tipo de pensamento que vem. Comece a perceber que ele vai passar. Seja bom, seja ruim, vai mudar o formato. E aí muitas delas começam a cair a ficha. Meu Deus, eu não sabia o que era ficar na minha própria companhia. Sem nada. Principalmente para as mulheres na nossa geração, que são as mulheres do fazer, de que tem que ir, vai longe, estuda e trabalha. E se eu não faço nada, eu ainda sou alguém? Eu ainda sou amada? Se a gente não tiver coragem para ir para esse lugar, Wellington, ainda que a gente busque um apoio terapêutico que já é incrível, sempre vai ficar com fome de alguma coisa. Porque esse preenchimento não somos nós que fazemos, é ele. E para que ele preencha, a gente precisa ficar quieto, calado. Eu quero dar até uma dica. A minha irmã, durante um período, ela colocava o despertador para despertar de madrugada para ela orar. E no primeiro momento eu criei uma crítica dentro de mim, talvez ela nem saiba disso, mas eu falei, não tem nada a ver, ok, se eu acordar, né, pra ir no banheiro, alguma coisa, orar, tudo bem, mas colocar pra despertar. E depois daquela vez que ela me contou isso, eu comecei a fazer essa prática. Ou não coloco, eu sempre falo que Deus, quando quer conversar comigo, ele me acorda, né?
E ali aquele momento que você vai ver se os filhos estão cobertos, né? Aquela preocupação de pai, tá tudo certo, eu ajoelho ali, fico ali 5, 10 minutos, às vezes minha esposa acorda, tá tudo bem, não, tô só orando. Então fica essa dica para você, se no seu dia você não encontra esse momento para que você tenha uma conversa mais íntima com Deus, de realmente abrir o seu coração, faz essa prática de madrugada. A hora que você for no banheiro ou acordar por algum momento, ajoelha ali, é só você, vai estar silêncio, você vai estar conectado, abre seu coração. Não precisa ser, durante um período também, eu achei que a gente precisava ser muito formal com Deus, né? De falar, eu olhava aqueles pastores, os padres falando, né? E aí eu ficava um pouco tímido nesse sentido, mas não, você pode falar do jeito que você fala. Ele vai te ouvir. Deus é simples, né? Por isso que eu vou pra grama, por isso que eu vou ouvir passarinho, por isso que eu vou ver formiguinha. Porque é isso. E a sua irmã tá vendo esse podcast? Ela tá acompanhando todos. Pois é, como que é o nome dela? Elaine, você cobra, tá? Pra ele um presentinho da Rosa. Ele tá te devendo essa, tá bom? Vou deixar, eu vou levar um presente da Rosa pra você, tá, Elaine? Ô, Loris, que bacana esse podcast, né? A gente conversou antes, né? Sim. Que já dava um podcast, né? Que foi teoricamente bem diferente daquilo que a gente conversou, por isso que é legal, né? Eu falo que não tem sentido eu fazer toda uma programação se antes do podcast eu faço uma oração onde eu peço para que Deus nos direcione, né? Então, peraí, se você está se programando, para que você quer a minha direção? Então, eu sempre falo que 30 minutos antes, eu sempre pego uma folha em branco e ali a gente vai batendo um papo, vou fazendo algumas anotações, mas das anotações que eu fiz não foram todas essas que eu acabei fazendo aqui. Então é bem legal mesmo. E a gente já caminhando aí para o final, porque o tempo voa, né? Sim. Eu queria primeiramente que você deixasse aí o seu contato, para que as pessoas realmente, que eu tenho certeza que se conectou com a sua história, do mesmo jeito que eu me conectei, para que as pessoas com alguma dúvida, precisando de mentoria, precisando de terapia, precisando de uma dica, né? Que você possa deixar aí o seu contato aí no Instagram ou alguma outra plataforma, para que as pessoas também possam te seguir, né? Aproveitar esse conteúdo bacana. Eu sei que você todos os dias está postando alguma coisa nova, né? Sim. Tenho te seguido lá também. E o Júnior vai colocar em algum lugar aqui embaixo, né, Júnior? É isso, tá lá no @Lores e dentro do link da bio já tem o nosso suporte. Inclusive, como eu prometi para você que está assistindo esse podcast, pode ir lá no direct cobrar o PDF, que é o livro, né, que eu conto mais dessa história. Pronto, Júnior. Não, as pessoas ouvem o Júnior. O Júnior não foi entrevistado. Não, as pessoas ouvem o Júnior. Não, fala alto aí, porque essa promessa foi você que fez, agora você que lute, Júnior, querido. Fala aí, Júnior. Vai dar o QR Code embaixo. Ai, gente, eu tô me sentindo muito divina agora. Desculpa, vai ter um QR Code direto, gente. É só conectar aqui já, né, Júnior? Pronto. Então pronto, entendeu? Depois de Júnior, o que eu vou falar? Entra lá no @Lores, pega o seu PDF, deixa seu comentário aqui, compartilha, né? Tem que fazer, compartilha com as pessoas que você ama. Mas é isso, me veio assim, ó, o lote, gente, eu tô falando isso com muito amor e carinho, tá? Mas Deus é divertido, tá bom? E aí me veio assim, ó, o lote das pessoas que vieram para assistir esse podcast precisavam disso. Sim, com certeza. E tá tudo certo. Com certeza. E foi tão bacana que eu até esqueci de pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente tem esse trabalho que é bem bacana, tem chegado tão longe que a gente nem percebe, mas tem ido para fora do Brasil, Portugal, Estados Unidos. Enfim, estamos muito felizes, né? Não só pela quantidade, mas pela qualidade. Né? A gente não... É claro que se tiver mais seguidores, ok, mas o que a gente tem e para onde os nossos vídeos e o feedback das pessoas está sendo muito importante para nós. Então, manda no grupo lá do condomínio, aquele grupo, sabe, que você fala, não, ali eu não gosto de ninguém, manda lá que vai ter alguém que vai ser edificado com esse podcast, para a família, grupo do futebol, enfim, grupo da escola, para ajudar as mães também, porque a gente comentou algumas coisas aí de feridas emocionais, né, porque às vezes a gente está tão preocupado com o filho, que a gente põe o filho na terapia e a gente, que teoricamente pode ser o problema, não faz terapia. Então é sempre um conjunto, né, Loris? E agora o recado final, Loris. Sim. O recado final
que você possa passar aí para a galera que está nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify. Eu diria que é o recado inicial, porque essa jornada, ela é uma jornada infinita, até porque quando nós vamos para o nosso corpo espiritual, né, que é um com o Pai, a gente tem uma eternidade para irmos cada vez mais para esse nível divino, para esse nível sagrado, que é quem nós realmente somos. Então, o teu passo inicial é digerir tudo isso que você ouviu aqui e ter certeza absoluta de, independente do que você já passou na sua vida, eu sei que tem histórias assim bem desafiadoras, tem coisas que por muitas vezes você tentou esquecer e não conseguiu, questões de abuso, questões de abandono, questões de rejeição. Então realmente muitas feridas emocionais já podem ter causado impactos negativos na sua vida, mas tenha certeza absoluta de uma coisa: cada uma delas tem um propósito que é realmente o que nós já falamos aqui, te levar para um lugar de honra e para que você também honre a vida de outras pessoas, ensinando, transbordando. Se você não faz ideia de como você começar a fazer isso, peraí, eu realmente tenho histórias que eu poderia ajudar outras pessoas. Em primeiro lugar, aceite essas histórias, sabe? Ame cada história que você passou. Poxa, mas até as histórias de abuso, eu também fui abusada na infância. Mas ame no seguinte sentido: tudo isso aconteceu e olha você aqui, viva, vivo. Então esse passo inicial que eu te dou é: ame a tua história, escreva a tua história. Não estou dizendo para você escrever tudo, porque são muitas coisas, mas comece a se lembrar, comece a escrever e comece a perceber que em cada uma delas você saiu ilesa, você saiu ileso e você continua viva. E esse é o maior propósito da vida que existe. E se no caso você tem pesos físicos, pesos emocionais, pesos mentais, que de repente você viu aqui, se conectou comigo e quer saber mais, vai lá no Instagram, porque tem treinamentos, tem cursos, tem PDFs, tem coisas inclusive gratuitas que a gente tem assim, ó, a alegria de compartilhar, porque é como você falou, né? O brilho nos meus olhos não mentem. Como eu já passei por esse vale e saí desse vale, que também é um local sagrado, viva, então a gente tem, assim, mais do que um propósito, uma destinação. Nosso destino é levar outras pessoas a também despertarem. Que bom, Loris. Muito obrigado aí por ter compartilhado sua história, por ter compartilhado as suas dores também, né? Eu sempre falo que o GentilCast aqui também é um canal de cura, né? Onde as pessoas colocam para fora algo que a gente imagina que pode ter um corte, enfim. Então, antes de finalizar, mas eu gostaria de um recado seu também, se você quiser falar alguma coisa, que minha esposa sempre fala que eu que finalizo e as pessoas... Posso falar? Ai, Júnior, ainda bem que você trouxe. Você viu? Wellington, você ia ter uma briga tão grande comigo, se você não me desse essa caneca, que eu ia levar essa aqui. Imaginei. Então, o melhor esse é o seu presente. O meu cafezinho. Você viu? Todos os dias. Amém. E é legal porque quando você estiver precisando se conectar com você, lembra de ser gentil com você, né? GentilCast, tomando o seu chá com o pezinho na grama, sabe? Conectando, porque eu sempre falo que a gente cria alguns gatilhos, né? E é bacana porque as pessoas têm me dado feedback. Às vezes tá lá faz o vídeo, fala, então estou me conectando comigo mesmo, né? Sim. E o slogan aqui do GentilCast é transformando vidas através do conhecimento. Amém. E obrigado Unidade X aí que faz essas canecas maravilhosas pra gente. Muito obrigada. Quer finalizar de alguma forma? Porque minha esposa sempre fala, você dá tchau, e a pessoa às vezes quer falar alguma coisa. Cara, é isso. O que eu sempre falo é só vamos, então só vamos. É isso aí, que bom. É isso. Obrigado, Loris, que Deus te abençoe. Amém. Tá nesse lindo projeto seu. Amém. E até o próximo episódio do GentilCast.